Nessa videoaula nós falaremos sobre ciclo trigonométrico, bem como definiremos o que são arcos côncavos. Vamos começar pela definição de ciclo trigonométrico, né? O que nós denominamos de ciclo trigonométrico é a circunferência orientada que tem raio 1 e concentro na origem do plano cartesiano. Então, na verdade, o ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência que ela tem centro 1, na verdade ela tem raio 1 e ela tem centro na origem do plano cartesiano. Essa circunferência ela é orientada. Por quê? Porque ela vai ter um sentido positivo e vai ter um sentido negativo, como a gente vai falar melhor daqui a pouco. Bem, então vamos lá construir essa circunferência. Vou pegar aqui o que a gente conhece como eixo X, vou pegar aqui o eixo Y, então a gente vai colocar essa circunferência de raio 1 com centro na origem. Essa circunferência de raio 1 com centro na origem é o que a gente chama então de ciclo trigonométrico. Aí vem algumas consequências, né? Como essa circunferência tem centro 1 e tá, na verdade, como ela tem raio 1, né, e tem centro na origem, o que a gente pode fazer? Esse valor à esquerda do eixo X, ele é menos 1. Por que ele é menos 1? Vamos lá. Se o centro está no zero e o raio é 1, quando você conta uma unidade para a esquerda a partir do zero, você chega no menos 1. De maneira equivalente, pensando dessa forma, esse valor mais aqui à nossa direita do eixo X, ele é 1. Isso quer dizer, então, que no ciclo trigonométrico, os valores no eixo X, eles variam de menos 1 até 1. De maneira equivalente, a gente pode pensar para o eixo Y. O menor valor do eixo Y é menos 1, porque o centro está no zero. Eu pego uma unidade para baixo, já que o raio é 1, então vou chegar do zero, desce uma unidade, chego no menos 1. E o maior valor no eixo Y é 1 positivo. Então percebam, no ciclo trigonométrico, nós temos que o eixo X varia de menos 1 até 1, e o eixo Y também varia de menos 1 até 1. Dando continuidade, a orientação do ciclo é a seguinte. Eu falei para vocês que o ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada. Então ele tem uma orientação positiva e uma orientação negativa. Como é essa orientação? É da seguinte maneira. Quando você toma um arco no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao movimento dos ponteiros de um relógio, você vai ter o sentido positivo. Então o sentido positivo no ciclo trigonométrico é exatamente o sentido anti-horário. Todo arco tomado no sentido anti-horário será dado um arco positivo. De maneira totalmente idêntica, se eu tomo um arco no sentido horário, que é o sentido a favor do movimento dos ponteiros de um relógio, esse arco no sentido horário será um arco negativo. Então nós temos o sentido positivo do ciclo trigonométrico é o sentido anti-horário e o sentido negativo é exatamente o sentido horário. Esta é a orientação dada, esta é a orientação que nós teremos no ciclo trigonométrico. Bem, vamos dar continuidade. Eu já falei que nos eixos a marcação ela vai de menos 1 até 1. Acabamos de falar isso. Agora vamos imaginar a marcação dos arcos no ciclo. Lembrando que o círculo é essa circunferência em vermelho e, logicamente, os eixos estão em preto. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Todos os arcos eles são contados a partir desse ponto que essa setinha está apontando aí na imagem. Então você toma todo o arco a partir desse ponto aí da circunferência. Nesse ponto da circunferência nós temos o arco de 0 grau ou 0 radiano, já que nós sabemos que 0 grau equivale a 0 radiano. A partir daí é que eu marco os arcos. Beleza. Quando você vai percorrer o sentido positivo, que é o sentido horário, o que nós vamos ter? Quando nós chegamos nesse outro ponto, que eu estou aí apontando com a seta, nós temos aí então um arco de 90 graus, que equivale a π sobre 2 radianos. Dando continuidade à nossa volta, mais adiante na interseção com o eixo X, nós teremos o arco de 180 graus, que é na verdade π radiano. Na próxima interseção com o eixo Y, nós teremos o arco de 270 graus, que equivale a 3π sobre 2 radiano. E lógico, né? Se você completar a volta, você vai voltar para o ponto de onde você partiu. Você vai voltar para o ponto do 0 grau.
E aí você vai perceber que a volta completa, 360 graus, ela vai coincidir com o 0 grau. Ou seja, ela vai fechar a volta lá no 0 grau, que é onde o 360 graus vai coincidir com ele. Então percebam, essa é a marcação que nós temos no ciclo. Você começa do ponto de onde eu comecei, ali será o 0 grau, ou 0 radiano, que é exatamente a interseção do ciclo com a parte positiva do eixo X. E aí você vai girando no sentido anti-horário, tomando os arcos positivos. A próxima interseção, que é com a parte positiva do eixo Y, você vai ter 90 graus, que é π sobre 2 radiano. Na interseção seguinte, com a parte negativa do eixo X, eu tenho 180 graus, que equivale a π radiano. E finalmente nós temos na interseção com a parte negativa do eixo Y, 270 graus, que equivale a 3π sobre 2 radianos. Bem, cada uma das 4 partes em que o ciclo fica dividido é chamado de quadrantes. Então você pode observar na imagem que o ciclo ficou dividido em 4 pedaços. Cada um desses 4 pedaços é um quadrante chamado. Para você numerar os quadrantes, você vai seguir o seguinte roteiro. O primeiro quadrante, ele vai pegar esse espaço entre 0 e 90 graus, ou seja, entre 0 e π sobre 2 radiano. Então você tem aqui, vamos demarcar, este é o primeiro quadrante. Dando continuidade no sentido anti-horário, o segundo quadrante ele vai de 90 a 180 graus, que lógico equivale de π sobre 2 a π radiano. Então você tem logo aí em seguida o segundo quadrante. O terceiro quadrante, esse que está logo um pouco abaixo do segundo quadrante. O terceiro quadrante ele vai de 180 a 270 graus, ou seja, ele vai de π a 3π sobre 2 radiano. Então aí está delimitado o terceiro quadrante. E por fim, o quarto quadrante, ele vai tomar de 270 a 360 graus, ou seja, ele vai de 3π sobre 2 a 2π radiano. Então esta é a numeração dos quadrantes a partir então do primeiro quadrante. Sempre, claro, no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok. Falado aí de ciclo trigonométrico, vamos então definir o que são arcos côngruos no ciclo trigonométrico. Nós denominamos de arcos côngruos os arcos que, no ciclo trigonométrico, possuem as mesmas extremidades. Aí você diz, e o que é possuir as mesmas extremidades? Começar e terminar no mesmo lugar. Todos os arcos vão começar no mesmo lugar, porque todos os arcos começam a ser contados do zero, como eu falei agora há pouco. Mas se eles terminarem no mesmo local no ciclo, aí sim eles serão arcos côngruos. Vamos lá então. Está aí um ciclo trigonométrico e eu vou mostrar para vocês como é que ficam 2 arcos côngruos nesse ciclo trigonométrico. Inicialmente vamos tomar esse arco em amarelo que vocês estão vendo. Esse arco em amarelo, vamos delimitar, vamos chamar ele de arco alfa. Então nós temos aí um arco alfa tomado nesse ciclo trigonométrico. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tomar um outro arco nesse ciclo trigonométrico, esse arco azul que eu estou tomando, ó, dando a volta no ciclo. Bem, fechamos então a volta, vocês podem perceber que eu passei até um pouquinho. Esse arco azul, vamos chamar ele de arco beta. Observem o seguinte, os arcos alfa e beta. Eles começaram no mesmo lugar, no 0 grau, e terminaram exatamente no mesmo lugar. Pode olhar como as extremidades são as mesmas. Como esses arcos possuem as mesmas extremidades, eles são chamados de arcos côngruos. A gente utiliza esse símbolo, os 3 tracinhos, para representar arco côngruo. Então a gente poderia dizer, nessa questão, que A, alfa, é um arco côngruo a beta. Então nós temos 2 arcos, alfa e beta, côngruos entre si. Observem, quando a gente fala de arcos côngruos, eles possuem as mesmas extremidades, mas isso não quer dizer que eles sejam iguais. O arco alfa e o arco beta, eles não são iguais, porque um é muito maior do que o outro. O que acontece? Arcos côngruos, eles possuem as mesmas extremidades, mas eles são diferentes porque eles dão quantidade de voltas diferente no ciclo. É o que vocês podem perceber. O arco alfa, ele andou só um pedacinho no ciclo. O arco beta, ele deu uma volta completa
mais um pedacinho no círculo. Por isso que ele chegou à mesma extremidade do arco alfa. Vamos então dar continuidade. Por exemplo, vamos pegar um caso prático. Se você quiser obter 390 graus no círculo trigonométrico, você vai ter que dar uma volta completa, que é 360 graus, e andar mais um pedacinho de 30. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 390 graus e 30, eles vão começar e vão terminar no mesmo lugar, no mesmo ponto do círculo. Desse modo, então, 30 graus e 390 graus são côngruos entre si. Então, você pode imaginar aqui nesse momento que o menor arco côngruo, que é como a gente se refere, é exatamente o tamanho do pedaço a mais que você anda após ter dado várias voltas completas. Esse pedacinho a mais será então a medida do menor arco côngruo. Bem, é interessante a gente notar que arcos côngruos eles são diferentes entre si apenas pela quantidade de voltas que a gente dá para obtê-los. Por exemplo, 390 é côngruo a 30 graus, mas 390 graus você anda a volta completa mais 30. Já o 30 graus você não precisa dar a volta completa. Então o que difere arcos côngruos um do outro é exatamente a quantidade de voltas completas que você dá. Bem, para a gente obter, por exemplo, 750 graus, você tem que dar duas voltas completas. Vamos lembrar que duas voltas são 720 graus e tem que andar mais 30. Isso quer dizer que 750 graus também é côngruo a 30, ou seja, 30 graus, 390 graus, 750 graus são três arcos côngruos entre si. Mas o que difere um do outro? O que eu lhe falei agora há pouco. A única diferença é a quantidade de voltas que você dá para obter esses arcos. 30 graus você vai andar só o pedacinho, 390 graus você anda uma volta mais o pedacinho de 30 graus, 750 graus você anda duas voltas mais o pedacinho de 30 graus. Bem, o que difere então? 390 graus tem que dar uma volta completa, já 750 graus tem que dar duas voltas completas. Então é interessante vocês perceberem que arcos côngruos não são arcos iguais, eles são arcos diferentes. E o que difere um arco do outro são a quantidade de voltas completas que você dá para obter cada um desses arcos. Vamos dar continuidade. Dessa forma, então, a gente percebe que existem, infinitos arcos côngruos entre si. Por quê? Porque é só você escolher quantas voltas completas você vai dar e andar o pedacinho que é o menor arco côngruo. Então, como você pode dar infinitas voltas completas, caso você queira, então você vai ter também infinitos arcos côngruos entre si. Bem, vamos falar agora sobre a expressão geral dos arcos côngruos, Vamos chamar de y um arco que ele é côngruo a um arco x, ou seja, y é côngruo a x. A forma geral dos arcos y, que são côngruos a x, é essa aqui. O arco y é igual a x mais k vezes 360 graus, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, como a gente possui infinitos arcos côngruos entre si, há uma fórmula, há uma lei geral para você representar esses infinitos arcos. Esses infinitos arcos é o que eu estou chamando de y. Então você vai pegar y igual ao x, o que é esse x? O menor arco côngruo, mais k vezes 360 graus. Por que eu coloco k vezes 360 graus? Porque nós sabemos que o que difere um arco côngruo do outro é apenas a quantidade de voltas. Esse K é a quantidade de voltas completas que você dá. Por isso que o K tem que ser inteiro, porque são voltas completas. Então, para você obter arcos côngruos a x, é só você pegar 360 graus, que é o valor de uma volta completa, e multiplicar pelo K, que é a quantidade de voltas completas. Então, você pega x mais a quantidade de voltas completas vezes 360 graus, que é o valor de uma volta completa. Isso vai lhe dar, então, o arco y que você está querendo descobrir côngruo a um arco x. Se você estiver trabalhando, por exemplo, em radiano, a forma é equivalente, Você vai escrever y igual a x mais k vezes 2π, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Porque se eu estou trabalhando em radiano, a volta completa é 2π radiano. Então você pega y igual a x mais k vezes, ou seja, a quantidade de voltas completas, vezes o valor de uma volta completa.
Qual o valor de uma volta completa em radiano? 2π. Então essa é a forma geral dos arcos côngruos a x. Se você trabalhar em graus, você vai escrever que y é igual a x mais k vezes 360 graus, onde esse k é o número inteiro, que é a quantidade de voltas completas. Se eu estiver trabalhando em radiano, eu vou ter que y é igual a x mais k vezes 2π. Claro, 2π radiano é o valor de uma volta completa. Bora dar continuidade. No slide anterior, nós falamos, por exemplo, que 390 graus é côngruo a 30 graus. E a gente falou ainda que 750 graus também é côngruo a 30 graus. Bora lá. Para esses dois arcos, como é que eu poderia escrever a forma geral para o arco de 390 graus e para o arco de 750 graus? Primeiro, para o arco de 390 graus ficaria assim. 390 graus é igual a 30 graus mais 1 vezes 360 graus. Por quê? Vamos lembrar que para chegar em 390 graus, eu dou apenas uma volta completa. E como 390 graus é côngruo a 30, então você começa. 390 graus é igual a 30, que é o valor do menor arco côngruo, mais uma vez, porque é apenas uma volta completa, uma vez 360 graus, que é o valor de uma volta completa. Se eu for trabalhar com 750 graus, vamos lembrar que para ele eu preciso dar duas voltas completas. Então a forma geral do arco de 750 graus seria 750 graus é igual a 30 graus, porque ele é côngruo a 30, mais duas vezes, porque eu dou duas voltas completas, os 360 graus. Beleza, mas se eu estiver falando desses arcos em radiano, como é que ficaria, né, a sua forma geral em radiano? Primeiro vamos lembrar que se eu transformar 790 graus em radiano, eu vou obter 13π sobre 6. Vamos lembrar que 30 graus em radiano é π sobre 6 e que a volta completa em radiano é 2π. Então ficaria 13π sobre 6, que é o valor equivalente do 390 graus em radiano, é igual a π sobre 6 mais 1 vezes 2π. Por que 1 vezes 2π? Porque eu vou dar uma volta completa para chegar então no 13π sobre 6. Como 1 vezes 2π é 2π, eu posso dar uma simplificada e escrever simplesmente que 13π sobre 6 é igual a π sobre 6 mais 2π. Isso seria a forma geral do 390 graus, claro, quando eu estiver trabalhando com ele em radiano, que será 13π sobre 6 radiano. Para os 750 graus, em radiano ele é 25π sobre 6. Então ficaria 25π sobre 6 é igual a π sobre 6 mais 2 vezes 2π. Porque vamos lembrar que 750 graus, 25π sobre 6 radiano, eu tenho que dar duas voltas no ciclo. Por isso 2 vezes 2π. Como 2 vezes 2π dá 4π, então 25π sobre 6 é igual a π sobre 6 mais 4π. Está aí então a forma geral do arco de 390 graus e do arco de 750 graus, tanto quando eu trabalho em graus, como quando eu trabalho em radianos. Vamos trabalhar agora alguns exemplos, né? O primeiro exemplo, ele pergunta qual é a menor determinação positiva do arco de 420 graus. Gente, vamos lembrar nesse momento que menor determinação positiva é a mesma coisa que menor arco côngruo. Então, no caso aí, eu estou perguntando qual o menor arco côngruo ao arco de 420 graus. O que você faz então? Como é que a gente determina o menor arco côngruo em graus? Basta a gente fazer o seguinte, ó. Como a gente sabe que a volta completa é 360 graus, então basta que você pegue o 420 graus, dividir para 360 graus. Por quê? Porque você vai saber quantas voltas eu tenho que dar para chegar no 420. Na hora que eu pegar 420 dividido para 360, dá 1. Então isso quer dizer que eu dou apenas uma volta para chegar no arco de 420 graus. 1 vezes 360 dá 360. Para 420 está sobrando então 60 graus. O que isso quer dizer então? Esse resto, 60 graus, é o menor arco côngruo. Então sempre o valor do resto dessa divisão vai ser o menor arco côngruo e sempre o denominador vai ser o valor, o denominador não, sempre o quociente vai ser a quantidade de voltas completas. Então aí nós temos uma volta completa e é côngruo ao menor arco de 60 graus.
Então daí você vai escrever que 420 graus é côngruo a 60 graus. Ou seja, a menor determinação positiva do arco de 420 graus é o arco de 60 graus. Segundo exemplo, qual o menor arco côngruo a 1.200 graus? Do mesmo jeito que a gente fez o exemplo anterior. Eu vou pegar 1.200 graus e dividir por 360 graus, porque a volta completa é 360. Feita a divisão, nós teremos um resultado 3. Ou seja, eu tenho que dar 3 voltas completas para chegar no 1.200 graus. 3 vezes 360 dá 1.080. Para 1.200 está faltando 120. Ou seja, eu tenho que dar 3 voltas completas e andar mais um pedacinho de 120 graus. Como eu disse no exemplo anterior, então nós vamos ter aí que o menor arco côngruo a 1.200 graus é o arco de 120 graus. Então, 1.200 graus é côngruo a 120 graus. Isso, claro, após você ter dado 3 voltas completas. Próximo exemplo. Qual a expressão geral dos arcos x que são côngruos a π sobre 5 radiano? Bem, como nós temos um arco x, então nós queremos uma expressão geral dos arcos com letra. O que a gente faz? Basta que a gente pegue, se o x é côngruo a π sobre 5, então você vai pegar x igual a π sobre 5 mais a quantidade de voltas, mas eu estou trabalhando com letra, então a gente vai dar uma quantidade k de voltas, né? Então, mais k vezes a volta completa em radiano é 2π. Então, nós temos que x é igual a π sobre 5 mais k vezes 2π. E aí não esqueçam de colocar esse detalhe, onde esse k pertence ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque tem que ser volta completa, tem que ser volta inteira. Próximo exemplo. Escreva a expressão geral dos arcos x que são côngruos a 3π sobre 2 radiano. Mesmo jeito, né, do exemplo anterior. Vamos lembrar que eu tenho x igual a 3π sobre 2 mais k vezes 2π, onde esse k pertence aos inteiros. É só lembrar que eu pego x igual ao menor arco côngruo, que é 3π sobre 2, mais a quantidade de voltas que eu vou dar, que eu vou chamar de k, vezes o valor equivalente a uma volta. Como eu estou trabalhando em radiano, uma volta é 2π radiano. E aí lembrem de colocar que esse k pertence aos inteiros. Quinto exemplo. Qual o menor arco côngruo a 33π sobre 4 radiano? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Aqui tem um detalhe importante que a gente tem que estar atento. Vamos lá. Quando eu quero o menor arco côngruo em graus, é só pegar e dividir por 360 graus, já que a volta completa é 360 graus. Beleza, e quando eu tiver em radiano? Vamos lembrar que a volta completa em radiano é 2π radiano. Então basta dividir por 2π. Desse modo eu pego 33π sobre 4, acompanhe aí, dividido pela volta completa, que é 2π radiano. Aí nós vamos ter uma divisão de fração. Repete a primeira, 33π sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Gente, 2π é 2π sobre 1. Quem é o inverso de 2π sobre 1? É 1 sobre 2π. Então você vai pegar 33π sobre 4 e multiplicar por 1 sobre 2π. 33π vezes 1 dá 33π sobre 4 vezes 2π dá 8π. Nós chegamos na fração 33π sobre 8π. Bem, vamos fazer a divisão normal. Então eu vou pegar 33π dividido para 8π. Quando eu faço a divisão, o resultado vai dar 4. 33 dividido para 8 dá 4. Então isso quer dizer que eu tenho que dar 4 voltas completas no ciclo. 4 vezes 8π dá 32π. Para 33π falta 1π, ou seja, falta π. Bem, mas o resto, esse é o detalhe importante que vocês têm que estar atentos. O resto eu não coloco só o π. Eu coloco π sobre 4. Por que π sobre 4, né? Gente, esse 4 é o denominador do arco original. O arco original não é 33π sobre 4? Então, se sobrou um resto π, você coloca π sobre 4. Ou seja, sempre você vai precisar colocar no denominador do resto o denominador que você já tinha lá no arco original. Se lembrem sempre disso.
Como no arco original era 33π sobre 4, o resto era π. Então eu coloquei π sobre 4. O que isso quer dizer então? Isso quer dizer que para a gente chegar no arco de 33π sobre 4 radiano, eu terei que dar 4 voltas completas. Ao dar 4 voltas completas, eu sobrarei ainda um resto de π sobre 4 radiano. Dessa forma, então, a gente tem que 33π sobre 4 radiano é côngruo a π sobre 4 radiano. É dessa forma que a gente vai poder determinar arcos côngruos em radiano. Vamos dar continuidade, né? A expressão geral desse arco vai ser a seguinte. Ele seria 33π sobre 4 igual a π sobre 4. Por quê? Porque ele é côngruo a π sobre 4, mais 4 vezes, porque nós vamos ter que dar 4 voltas completas, então 4 vezes 2π. Seria então a sua forma geral desse arco de 33π sobre 4 radiano. Exemplo 6 pergunta qual o menor arco côngruo a 17π sobre 5 radiano. Do mesmo jeito do exemplo anterior, é só para a gente treinar. Eu vou começar inicialmente dividindo o 17π sobre 5 pela volta completa em radiano, que equivale a 2π. Divisão de fração, repete a primeira, então repete o 17π sobre 5 e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2π é 1 sobre 2π. Ao multiplicar, nós vamos ter 17π vezes 1 dá 17π sobre 5 vezes 2π dá 10π. 17π sobre 10π, eu vou fazer a divisão normal. Vou pegar 17π dividido para 10π. Essa divisão vai me dar o resultado 1. Então isso quer dizer que nós temos uma volta completa. 1 vezes 10π dá 10π. Para 17π está faltando 7π. Mas lembrem daquele detalhe que eu chamei a atenção de vocês. O resto tem que colocar o denominador do arco original. O arco era 17π sobre 5. Como o resto é 7π, então a gente coloca 7π sobre 5. Ou seja, então nós temos que 17π sobre 5 radiano é côngruo a 7π sobre 5 radiano. Ok, para a gente escrever a expressão geral desse arco, eu pego então 17π sobre 5 é igual ao menor arco côngruo dele, que é 7π sobre 5, mais uma vez, porque é só uma volta, então uma vez 2π. Está aí então a sua forma geral, se a questão pedir. Sétimo exemplo. Qual a expressão geral do arco de 31π sobre 7 radiano? Pessoal, qualquer questão que peça a expressão geral do arco, você tem que saber o menor arco côngruo e tem que saber quantas voltas completas. E aí como é que você sabe isso? Você vai ter que calcular o menor arco côngruo dividindo então pela volta completa. Como a volta completa é 2π radiano, então eu vou pegar 31π sobre 7 dividido para 2π. Divisão de fração, repete a primeira, 31π sobre 7, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2π é 1 sobre 2π. Quando eu multiplicar 31π vezes 1 dá 31π sobre 7 vezes 2π dá 14π. Chega nesse ponto, nós vamos dividir, divisão normal, 31π por 14π. 31 dividido para 14 dá 2, ou seja, são duas voltas que eu vou dar no ciclo. 2 vezes 14 dá 28, então 2 vezes 14π dá 28π. Para 31π está sobrando 3π. Mas lembrem daquele detalhe importantíssimo. Tem que colocar o denominador do arco original, né? Como o arco original era 31π sobre 7, tem que colocar um 7 embaixo. Como aqui está sobrando 3π, então sobra 3π sobre 7. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 31π sobre 7 radiano é côngruo a 3π sobre 7 radiano. Bem, mas a questão pedia a expressão geral desse arco. Então, bora lá. Só a expressão geral será 31π sobre 7 é igual a 3π sobre 7, porque ele é côngruo, o menor arco côngruo dele é 3π sobre 7, mais 2 vezes, porque são duas voltas completas que eu vou dar no ciclo, 2 vezes 2π. Essa é, então, a expressão geral do arco de 31π sobre 7 radiano. Bem, com isso eu finalizo a videoaula.
onde nós definimos ciclo trigonométrico, falamos sobre menor arco côngruo e falamos ainda sobre expressão geral dos arcos côngruos.